É dia de Inter em campo e a primeira decisão da temporada 2026, as quartas de final do Campeonato Gaúcho, jogo único no estádio Beira-Rio. E nesse vídeo a gente traz o nosso pré-jogo com as escalações, onde acompanhar a partida, a arbitragem e o comando do jogo e todos os bastidores que você precisa saber antes de assistir Inter e São Luís no estádio Beira-Rio. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like nesse vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum dos conteúdos por aqui, e já deixa o teu palpite aqui pro jogo nos comentários. O meu palpite é 2-0 Inter. Vai lá, dá o teu palpite nos comentários e depois a gente troca essa ideia sobre o jogo do Inter hoje, tá? 18 horas, estádio Beira-Rio, quartas de final do Campeonato Gaúcho, é decisão, a primeira decisão para o técnico Paulo Pezzolano sob comando do Internacional. Eu tô apostando em 2-0 Colorado, não sei qual é o palpite de vocês, vai mandando nos comentários, mas bora lá falar dessa partida importante pro Internacional. Bom, o Inter que chega, não vou dizer que embalado, mas vem de um resultado importante. Uma partida em que o Inter foi bem e um empate que foi muito comemorado no Maracanã contra o Flamengo no meio de semana na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. No Campeonato Gaúcho, o Inter é dono de melhor campanha. Uma derrota somente, todos os outros jogos o Inter venceu na primeira fase, inclusive a última partida contra o Caxias, um jogo que o Inter já estava classificado, colocou um time reserva com a garotada em campo lá no Estádio Centenário na Serra Gaúcha no final de semana passado, venceu por 1-0 o gol do Gustavo Prado, está mais do que classificado então para as quartas de final, para encarar um São Luís que perdeu um jogo, mas também venceu só um jogo. Venceu a última rodada e conseguiu a classificação como a última melhor campanha dos classificados às quartas de final do Gauchão. Esse é o São Luís de Juí que o Inter enfrenta logo mais às 18 horas no estádio Beira-Rio. Bom, o Inter que para esse jogo já deixou claro, vai com o mesmo time, mesmo sentido de time das últimas rodadas do Gauchão. O Grenal com titulares foi uma exceção para esse Inter, por ser um clássico. O Inter vai seguir mantendo a ideia de um time reserva, jogadores do time reserva do elenco do Paulo Pezzolano com garotada da base, tá? Essa é a ideia. Dentro disso, tá? A gente precisa trazer algumas informações sobre o que deve ser a lista de relacionados, que sai daqui a pouco, tá? O Inter deve ter o retorno do Alan Rodrigues, que está praticamente recuperado da lesão na fáscia plantar, na sola do pé direito, já estava trabalhando com bola nos últimos dias no CT Parque Gigante e existe uma possibilidade dele ganhar minutos. Isso ainda não está confirmado, mas é uma tendência. O Benjamin Arrim, volante ganês, que foi o destaque do Inter nas primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho, deve seguir fora se recuperando da lesão na posterior da coxa, tá? Mas ele deve voltar a ser relacionado contra o Palmeiras no meio de semana no estádio Beira-Rio. O Villagra, por uma questão de percentual de gordura, ficou fora do jogo contra o Flamengo, mas trabalhou forte essa semana no CT Parque Gigante e deve retornar à lista de relacionados para o jogo contra o São Luís nesse final de tarde de domingo no estádio Beira-Rio. Sendo assim, a escalação do Inter não deve fugir muito de Antony no gol, Aguirre na lateral direita, como foi contra o Caxias no final de semana passado, a zaga Félix Torres e o Juninho, uma zaga reserva, mas eu não descartaria, por exemplo, o Cleiton Sampaio aparecer na vaga do Félix Torres, tá? O Cleiton Sampaio foi titular contra o Caxias no final de semana passado, o Juninho e o Alisson na lateral esquerda. No meio de campo surge a primeira grande dúvida. Se o Villagra for relacionado, ele começa ou joga com o Denis Marfo e o Villagra no banco? É uma dúvida. O Denis Marfo foi bem contra o Caxias, saiu porque já estava amarelado no final do primeiro tempo. Mais à frente, Thiago Maia, Tabata de um lado, Gustavo Prado ou até o João Vitor podendo aparecer, mas acho que o Gustavo Prado, até pelo gol contra o Caxias, ganhou uma moral com o Pezzolano. Na ponta esquerda, Alex centralizado e na frente o Alejandro deve ser o titular, deve ganhar minutos, atacante que ganhou os primeiros 10, 15 minutos contra o Flamengo, contratação recente do Inter, chegou no final de semana passado, né? Hoje faz uma semana que o Alejandro está em Porto Alegre, mas deve ganhar minutos começando o jogo hoje contra a equipe do São Luís, tá? O Inter tem uma expectativa de 17 a 20 mil torcedores no estádio Beira-Rio. Tem muitas
não vou nem dizer promoções, né? O Inter baixou o preço dos seus ingressos no Beira-Rio para os jogos do Brasileirão e do Campeonato Gaúcho. Ingresso mais barato para jogos do Gauchão no Beira-Rio custando R$6, tá? Então é a oportunidade para o torcedor ir ao Gigante da Beira-Rio e apoiar a equipe, principalmente depois de uma grande atuação e um grande empate, ponto conquistado contra o Flamengo no Brasileirão no último meio de semana, tá? Então o Inter tá esperando que o torcedor compre essa ideia e vá ao Beira-Rio. Hoje expectativa entre 17 e 20 mil torcedores. Tempo bom, firme em Porto Alegre, estava marcando chuva, mas nesse momento ainda sol e calor aqui na capital dos gaúchos, tá? Bom, sobre a escalação do São Luís, tá? O São Luís, que como eu disse, ganhou só uma na fase de classificação, foi a última rodada, venceu o que tinha que vencer, a rodada mais importante, e conseguiu carimbar a classificação para as quartas do Gauchão. O São Luís terá o retorno do zagueiro Marcão e o volante Lucas Hulk, tá? Os dois recuperados por lesão, ficam à disposição do técnico Paulo Henrique Marques, mas ainda são dúvidas se vão começar a partida. O centroavante Thiago Santos, que é o titular do São Luís, segue no departamento médico, então o Felipe Rangel vai começar a partida no comando de ataque. A escalação do São Luís: Gabriel Oliveira no gol, Lucas Rian, Marcão ou Grasson, Gabriel Santiago e Igor, tá? O Marcão e o Gabriel Santiago no miolo de zaga, Igor e o Lucas Rian nas laterais. No meio de campo, Lucas Hulk ou Everson, vai depender dessa condição do retorno do Lucas Hulk, Guilherme Escuro e Araújo, Germano, Felipe Rangel e Vidmar. Essa é a escalação do São Luís de Juí para encarar o Inter hoje no Beira-Rio. Lembrando, né, jogo único de quartas de final, empate leva a decisão para os pênaltis, quem vencer estará classificado para semifinais para encarar o Ipiranga, que venceu o Caxias fora de casa no Centenário na última sexta-feira, já está em uma das semifinais, enquanto do outro lado, o Grêmio, que ontem venceu por 1-0 o gol de pênalti do Carlos Vinícius na Arena contra o Novo Hamburgo, um jogo bem duro, tá? Um jogo bem ruim, vai encarar na outra semifinal Juventude ou São José, que se enfrentam lá em Caxias, no Alfredo Jaconi, na segunda-feira. A arbitragem, tá? Será de Anderson Daronco. O Daronco vai comandar no apito o jogo de logo mais, auxiliado pelo Thiago Augusto Capes Gil, o Geisivan Freitag Gonçalves e no VAR Marcelo Inácio Domingues Neto. Esses serão os comandantes do jogo de logo mais no Estádio Beira-Rio, que terá a transmissão da RBS TV, transmissão em TV aberta, tá? Na Globo, RBS TV transmite o jogo, e também no Premiere, no pay-per-view, vai ter uma transmissão lá destinada à TV fechada, mas hoje tem TV aberta no jogo do Inter nas quartas de final do Campeonato Gaúcho, tá certo? Bom, deixa o teu palpite aqui e não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, e eu volto depois do jogo com a nossa análise da partida e todos os bastidores do vestiário do Inter depois desse jogo. Esperamos que com uma classificação colorada para as semifinais do Campeonato Gaúcho, tá certo? Um beijo, até daqui a pouco